E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. E se alguns personagens tivessem se transformado em vilões por causa de suas criações, de suas histórias? E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um tema um pouco diferente pro canal, onde nós vamos falar sobre personagens que eu classifiquei aqui lendo as histórias, que tudo que eles passaram poderiam ter transformado eles em vilões, mas por, sei lá, índole própria, caráter, eles escolheram outro caminho. Alguns se tornaram psicopatas, eu acho que teve um que se tornou meio psicopata, mas eu acho que não se classifica tanto como o vilão que quer destruir tudo. Então, antes de tudo, ativa as notificações, se inscreve aí no canal, senão o YouTube não vai mandar os vídeos pra você. Deixa um like nesse vídeo pra que ele chegue a mais pessoas e mais pessoas comecem a consumir esse nicho maravilhoso e que mais histórias sejam trazidas pra nós aqui pro Brasil. E graças a Deus, vamos lá, o único destino dos vilões é a morte. Está chegando aí pra gente, o link tá aqui embaixo. Se você ainda não adquiriu, compra aí pra você abrir comigo quando chegar aqui em casa, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Eu espero que a qualidade da revista seja impecável, então eu vou dar todos os detalhes quando essa revista chegar aqui em casa no lançamento. Mas enquanto ela não chega, aproveita e dá uma olhada lá, compra pra incentivar esse nicho aí e ajudar pra que, né, as editoras tenham noção, nossa, é um nicho vantajoso, vamos trazer mais histórias. Seria incrível. Tem outro que tá pra chegar, eu acho, pela New Pop mesmo. Enfim, é apenas o começo, né, The Beginning After the End. Eu quero muito aguardado. Tem anime de Monha que, tipo, da Raeliana que vai sair do Solo Leveling. Então, nós temos muitas novidades pra esse ano, só coisa boa. Então, acompanha esse nicho que eu tenho certeza que alguma coisa vai te surpreender. Mas bora pro vídeo e pras indicações das histórias. Na verdade, não é tanta indicação, é mais pra gente comentar sobre a índole desses personagens. E o primeiro que eu trago aqui pra vocês é a Sherina, do manhwa Please Give Me a Pacifier, que no caso seria, por favor, me dê uma chupeta. Talvez aqui a Sherina não tenha se transformado em uma vilã, não tenha carpido um trecho diferente, porque ela já teve uma vida e ela se lembra. Toda a construção da primeira vida dela talvez tenha a transformado em uma pessoa já completa que não precisa sofrer muitas influências para ir para uma índole do tipo destrutiva, vou matar toda a minha família negligente e vou acabar com todo mundo porque esse é o único sentido da vida, a única coisa que vai me dar prazer. Não, ela tem outros objetivos. Então ela consegue ignorar a própria família e ir atrás da vingança que ela tanto quer. Vingança é positiva? Talvez não, mas isso não vem ao caso, isso não a transforma em uma pessoa horrível, em uma carrasca, num, sei lá, Thanos da vida, não a transforma em uma vilã. Pelo menos não pra trama principal. E o porquê que eu trouxe a Sherina aqui? Porque ela é extremamente negligenciada pela família. Coitada, ela teria morrido se ela não tivesse memórias da sua vida passada, porque ninguém a alimentava, então ela teve que ir atrás da própria comida. Como que ela sobreviveu? Só magia mesmo das histórias, da ficção, porque não é possível, eu acho que ela não tinha nem dente pra comer alguma coisa, mas que ela deu um jeito e ela conseguiu. E isso, né, nas andanças dela, pelaquela casa magnífica que ela acaba reencarnando, ela começa a se encontrar com algumas pessoas daquela casa. Primeiro, se não me engano, é seu tio, daí tem seu avô, tem o seu primo, né? Uma cena muito marcante que faz com que eu lembre ainda dessa obra é quando o tio dela acaba salvando, né, o seu primo ali e dá todo o amor pra ele e abraça ele, enquanto a Sherina, né, tá, tipo, largada no chão. E se ela não fosse uma reencarnada e ela estivesse sentindo tudo pela primeira vez, como isso não teria impactado na vida dela? Muitos dos vilões, muitos dos tiranos que nós lemos nas nossas histórias, que nós tanto gostamos, tiveram uma infância onde eles foram negligenciados. Eu acabei de gravar um vídeo que fala exatamente sobre isso, que é a tirana quer viver honestamente. Ela volta no tempo, mas antes dela voltar no tempo ela faz tanta merda. Vou até deixar aqui nos cards se ele já tivesse sido lançado. Mas no caso, a Sherina, como ela já tem essa bagagem da vida interior dela, ela simplesmente não liga e fala assim, tá, foda. Mas, se ela não tivesse essa carga, talvez isso tivesse transformado numa pessoa ruim à medida que ela foi crescendo. Eu salvei até uma frase aqui no meu roteiro que o avô disse que o Balian, que no caso era o pai da Sherina que acabou falecendo, disse o nome da filha, mas o avô nem escutou. Então, o pai dela disse o nome e, tipo, o avô dela nem ligou, não se importou com a criança, não tava nem aí.
Eu li essa história até o ponto que eu não passo pano. Mas muitos dos meus queridos inscritos disseram que eu vou passar o pano. E eu acho que eu vou passar, porque vocês estão, na maioria das vezes, certos. Mas eu não cheguei lá ainda, entendeu? Eu não cheguei no ponto que eu vou passar pano pro avô dela, pro tio dela. Porque pra mim são pessoas horríveis que negligenciaram um bebê. Se o bebê tivesse crescido sem ter memórias do seu passado, não sei nem se ele teria sobrevivido, mas digamos que ele teria sobrevivido. E fosse negligenciado, o que isso não poderia ter transformado ele? Podia ter criado um vilão ali. Já parou pra pensar nisso? O segundo caso é o Lucien. No manhwa, eu me tornei a irmã mais nova do protagonista masculino obsessivo e arrependido. Tem um nome gigante essa obra. Aquele lá que tem cabelos verdes. Marcante pelos cabelos verdes, na minha opinião até. Aqui, eu acho que segue uma linha mais psicopata. Não tá falando bem sério assim pra vocês. Mas enfim, a Rachel é a nossa protagonista. E ela reencarna ali em uma família muito amada, onde os pais dela se amavam, construíram uma família, enfim, os pais dela morrem. Parece o Olaf, né? Tipo assim, os pais estão mortos. As irmãs foram separadas. Bom, pelo menos elas têm os pais. Os pais estão mortos. E aí, como ela não tem pra onde ir, ela acaba sendo adotada por uma família poderosa ali, onde o pai daquela casa, o patriarca, vê nela a sua própria filha, enquanto negligencia o filho Lucien. E no caso, o Lucien cresce sendo espancado, cresce sendo negligenciado, e o pior de tudo é que ele cresce vendo o seu pai depositar todo o amor em outra pessoa. Eu não sei como que ele teve, tipo, a força, eu não sei como é que o pensamento dele migrou pra ele gostar da Rachel e não odiá-la. Porque seria muito mais humano, muito mais comum e verdadeiro que ele odiasse a Rachel porque ela recebeu o que ele queria, né? Atenção, ou pelo menos ele tinha na cabeça dele que quanto mais perfeito ele fosse, mais o pai dele iria reconhecer isso. Então ele tinha muito senso de ser uma pessoa perfeita para chamar a atenção do pai. Vou ser um bom herdeiro e assim meu pai vai me amar. O que nunca acontece, né, gente? Sejamos sinceros. Então a força ali do Lucien pra conseguir não se transformar em um vilão que quer matar todo mundo daquela família e se vingar de todo mundo, pra mim também construiu um fator bem decisivo para que eu trouxesse esse vídeo e vocês analisassem comigo. Tá certo que ele se tornou bem psicopata em relação a Rachel e talvez isso seja decorrente àquela família tóxica que Lucien cresceu. Acho que a mãe dele também não dá muita bola pra ele, a Rachel já tentou ir atrás, né, da mãe dele pra tentar fazer com que dê atenção pro filho e não deu muito certo. Eu acho que a mãe dele tem depressão, tem alguma coisa nesse estado aí. Mas enquanto a Rachel é muito mimada pelo patriarca daquela família, ela tenta a todo custo salvar o Lucien, já que ele é o personagem favorito dela. Isso faz com que os dois tenham um relacionamento e que faz com que o Lucien se apegue nela. Eu acho que se não fosse ele se apegar nela e de forma possessiva e com alguns traumas, ele teria se transformado em um vilão fácil. 3. Karina. Dessa obra que eu já fiz até vídeo pra vocês, eu vou deixar aqui nos cards. O nome de todas as histórias vão estar aqui na descrição, se você quiser procurar sobre elas. Mas essa é uma história muito marcante e que faz as pessoas chorarem, que faz com que as pessoas se sintam revoltadas. Karina, ela é uma protagonista muito forte no meu ponto de vista, que vê o mundo de uma forma muito bonita e não tenta se vingar, não sente ressentimento da família, apenas os deixa para trás. Ela é uma filha central ali do meio, ela não é a mais nova, ela não é a mais velha, ela não é a pessoa que chama mais atenção, ela não é a menina mais bonita, ela é até mesmo diferente dos seus irmãos por causa da cor do cabelo. Muitos dos nobres se perguntam quem que a Karina é, porque vive com aquela família e ninguém entende que ela é realmente uma filha daquela casa. Até porque os pais nunca enalteceram isso, nunca mostraram ela, nunca fizeram uma festa pra ela. Toda vez que ela iria receber algo, algum dos seus irmãos atrapalhava o brilho que ela poderia ter pra receber alguma coisa. E todo esse ambiente tóxico, onde ela nunca conseguiu alcançar a atenção, o amor dos pais por causa dos seus irmãos, que eram muito mais privilegiados que ela, poderiam ter a transformado em uma pessoa amarga, uma pessoa ruim, mas isso não acontece. Talvez ela tenha se autodestruído ao buscar a sua felicidade na pintura e na arte dela, mas isso fez com que ela não se transformasse em uma pessoa ruim na vida. Ela buscou um caminho de autolibertação. E ela vai embora até mesmo numa cena lá onde ninguém dá bola pra ela, tipo, ninguém acredita mesmo que ela foi. E eu não sei o que a família dela vai fazer, porque eu não li mais dessa obra. Não me importo também se eles forem atrás. Eu, se fosse Karina, não teria perdoado, não iria perdoá-los por toda a negligência. Não é um ano que ela tem ali de vida que vai fazer com que ela perdoe aquela família possa se redimir, porque eles não têm nem, na minha visão, uma chance, sabe?
Eles não deveriam ter chance de fazer isso, eles deviam ser, nossa, exterminados, aquela família. Morrer com arrependimento eterno, porque eles precisam sofrer de alguma forma. As nossas ações têm consequências e as deles também tiveram ainda na vida da Karina. Agora, a Elia poderia ter se transformado em uma vilã clássica, na vilã que pisa na mulher que o protagonista masculino ama. The I Won't Accept Your Regress. Eu já falei dessa obra aqui, e ainda mais em um vídeo que eu falei que se você quiser sentir raiva, você tem que ler essa obra. Mas eu nunca falei muito sobre o passado da Elia e de por que ela poderia ter se transformado numa vilã. Eu acho que depois de você ler tantas obras, você consegue ver a configuração padrão ali, né, de uma vilã. E a questão de ela poderia ter se transformado amarga, depositando toda a sua raiva, já que o protagonista masculino não a amava. E isso teria transformado numa vilãzinha clichê, mas não poderosa, porque eu acho que a Elia teve muito apoio da família ali e fez com que ela tivesse uma base, sabe? Algo que ela pudesse se apoiar, e isso não a transformou em uma vilã característica dos manhwas. Mas ela também poderia, né, ter ido por esse caminho e ela não foi. O que você acha dela? Teria dado uma boa vilã ou uma vilã meia boca? Eu acho que ela seria uma vilã meia boca, porque ela não tem muito histórico, sabe? De tipo traumas passados. E pra gente fechar essa lista de personagens que poderiam ter se tornado vilões, mas não se tornaram, eu coloco aqui o Nora, de Scepter Motor Marching. Essa história tá com uns 84 capítulos e eu já reli ela tipo 2 vezes. Eu comecei a ler, terminei nos capítulos que estavam disponíveis, eu acho que lá pelo 30, alguma coisa assim, e acabei parando de ler e reli de novo ela, tipo do 30 ao 60, e agora eu não lembro de muita coisa do mesmo jeito da história, e isso faz com que eu pegue agora as histórias quando elas estejam finalizadas, daí eu começo de novo do capítulo 1 e vou até o final, porque senão eu não lembro depois. Algumas histórias eu tenho que reler realmente do início, porque eu não lembro de muita coisa. Mas eu consigo pegar algumas coisas do Nora porque ele me marcou. Ele também é um filho negligenciado, que se a gente parar pra analisar a história dele, ele poderia ter ido por um caminho mais sombrio, mais solitário, mas ele acabou sendo curado ainda mais, eu acho, pelo amor, e ainda pelo amor da nossa protagonista. Mas se não fosse por ela, talvez ele tivesse se afundado em algum poço, porque realmente ele queria muita atenção do pai dele, queria que o pai dele escutasse ele, mas eu acho que ele também fugia muito de casa pra chamar a atenção dos pais, que não dava muito resultado se a gente parar pra analisar a história dele como um completo. Mas eu vejo ele como um personagem bem solitário, algo que pode ser bem desenvolvido na história, provavelmente é porque a história é boa, e toda a questão de ele encontrando alguma coisa, algum lar, alguma família ali, aquela família muito distorcida da Shuri, é uma coisa boa. Se você ainda não leu essa história, tá perdendo um tempo aí, que já devia ter lido, fica a indicação dela também. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema um pouco diferente. Eu coloco ele aqui pra gente fazer uma reflexão sobre os personagens que você acha que poderiam ter virado vilões. Coloca aqui nos comentários. Ou personagens que tiveram passados muito traumáticos, mas conseguiram superar tudo e ainda assim serem pessoas boas. Eu vou gostar bastante de ler sobre isso. Tá bom, gente? Então eu vejo vocês para um próximo conteúdo e eu fui!